Vamos dar início à nossa reunião dessa terça-feira, tratamento espiritual, e vamos primeiramente dar boas-vindas a todos vocês. Possamos nessa terça-feira abrir os nossos corações a fim de que possamos nos tranquilizar, calmos, equilibrados, para recebermos tudo aquilo que nós pretendemos receber. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar a todos nós, como os nossos queridos irmãos encarnados também, que certamente estarão conosco. Vamos unir os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, companheiro, amigo, irmão maior, governador do nosso planeta Terra, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, mais uma terça-feira, para, Senhor, aos teus pés vir receber tudo aquilo que nós merecemos. Permita, Mestre amado, que esses irmãos caridosos possam estar nos alimentando de energias salutares, que possamos, Senhor, melhorar a cada instante de nossas vidas, através dos ensinamentos que todos nós recebemos nesta casa de oração. Muito obrigado por tudo. Abençoe, Senhor, a nossa irmã que fará uso da palavra, que ela possa realmente ser entendido no seu estudo que ela preparou com tanto carinho. Obrigado por tudo. Fique conosco até o fim dos nossos trabalhos, em nome de Deus. Muito bem, agora vamos chamar a nossa irmã Luzia, que vai falar sobre um tema muito... Boa noite a todos, que eu não tenho visto assim que cheguei. Quando a gente para, na nossa casa espírita ou em outra, que a gente para estudar um pouco mais, além do que a gente estuda na casa espírita, a gente fica pensando, o que eu estou primeiro aprendendo, porque o primeiro beneficiado sempre seremos nós que estamos estudando, e muito beneficiado porque também estamos tendo a oportunidade de expor o assunto à luz da doutrina espírita para um número maior de pessoas. Então, quando esse tema me foi mostrado para que ele fosse estudado, eu fiquei pensando qual o valor da oração, em especial para aqueles que eu tenho maior carinho, que são as pessoas que vêm à casa espírita para um tratamento espiritual. Para a mãe, para o pai que traz a criança, para o adulto que percebe e, após um diálogo fraterno, vê a necessidade de estar naquele dia mais compenetrado no momento do estudo e na hora do passe. O que a gente vai falar para quem com certeza utiliza da oração muito mais vezes, talvez, do que outras pessoas que não estão nesse momento com o intuito do trabalho de cuidar-se espiritual e fisicamente, porque o físico não pode ser descuidado. Mas aonde está a maior mazela? No espírito. Então, se eu adoeço, é fato que a doença vem inicialmente do espírito. Nada que tenha no corpo deixa de ser reflexo do espírito. Aí a gente pode, de repente, questionar. Alguém pode questionar, mas eu já tenho mais idade. A idade não faz de você, ou não faz de nenhum de nós,
menos ou mais capazes com relação às dores físicas. Porque a gente sabe que tem pessoas de 90 anos, de 80 anos, que estão muito ativas, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E existem pessoas com 50, 60, 40, 20, que estão debilitadas fisicamente. Aí, a gente tem umas passagens, né, algumas passagens evidentes na vida do Cristo, aonde ele colocou a importância da oração. Quando lhe foi perguntado, quando fôssemos orar, né, o que deveríamos fazer? E aí a gente tem umas observações do Cristo quanto ao silêncio, e não é o silêncio apenas externo. Aí a gente tem um outro momento em que o Cristo diz que pedi e obtereis, e olha, isso há mais de 2000 anos. Mas ainda tem outras passagens aonde a gente poderia sintetizar apenas no Cristo a vida inteira orando. E ainda podemos falar um pouquinho mais. Cada um de nós ora o tempo inteiro, que é diferente de uma prece. Quem já conhece melhor o Evangelho, o Livro dos Espíritos, todo o Pentateuco, né, que Kardec nos presenteou, já foi capaz de perceber que ele se dedicou muito à oração. A parte que diz ali, prece, é o capítulo mais longo de todo o Pentateuco. Já conseguiram ver isso? Tem a prece por quem está encarnado, desencarnado, doente, acabou de nascer, acabou de desencarnar, pelo inimigo, pelo anjo guardião. É um capítulo extenso e Kardec não se deteve ali à toa. Com certeza não, porque além da didática, a inspiração espiritual estava totalmente comandada em torno do que fazemos. Porque a palavra orar vem do latim e essa palavra significa falar. Falar todos nós, a não ser que alguém não fale externamente, né? Não coloque as suas cordas vocais, todos nós falamos. Mas ainda em pensamento, com outras palavras, até o mudo fala. E hoje ainda consegue se expressar por Libras, que é também uma língua oficial. Então, Kardec se deteve nisso por quê? Por que será? Alguém arrisca aí? Alguém consegue arriscar? Por que Kardec colocou tão extenso a parte das preces? Para que nós tivéssemos o quê? Maior ligação ou mais ligação com Deus. Porque a prece, diferente apenas do orar, que é o falar, quando alguém fala, eu estava brincando agora mesmo com o Tony, olha, eu não sou a palestrante que ele falou hoje, eu sou a oradora, porque a oradora fala, não significa que eu vou fazer prece. Existem essas diferenças. E olha, Kardec não escreveu lá oração pelos inimigos, oração é prece. Então essa diferença se faz porque na oração a gente fala. Aí tem aquela lembrancinha do fariseu e do publicano orando, e aonde um deles, né, orando, ouviu o outro o julgando. E nesse momento, quem estava sendo julgado e ouviu, apenas pediu a Deus que o auxiliasse, que foi o fariseu. Então, alguém se expõe. Por quê? Porque hoje ainda acontece de terem pessoas orando, mas falando alto. Isso é orar. Falar alto, se expor. Na doutrina espírita, a gente não tem o hábito, aliás, não deve ter o hábito de
expor. Expor, que eu digo, é orar em voz alta, gritar, sair orando pelo meio da rua. Não convém. Por quê? Porque a gente precisa, o que Jesus disse? Para que nós buscássemos o que? O nosso íntimo. Buscasse, e eu ainda anotei aqui, ó, quando fores orar, entra no teu quarto, entra no teu aposento íntimo. O teu quarto, um espaço em especial para quê? Para que serve o quarto? Para repousar, para dormir. A oração, a prece deve ser o repouso da alma. Então, quando Jesus nos convida a entrar no quarto, a entrar no teu aposento íntimo, está nos pedindo para que a gente pense, pare, interiorize o que vai falar e falar intimamente com Deus. É onde dentro da doutrina espírita nós não temos o ritual, questão, né? Vamos orar ajoelhado, de pé, senta, levanta, vira para o lado, olha para o céu, olha para o chão. Esses rituais nunca vão condizer com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é esclarecedora. É aquele véu que realmente, por anos, vários espíritos no nosso mundo, vários do povo, quiseram esconder a vida de Jesus, a intimidade do Cristo com o Pai. E nos registros a gente encontra toda a intimidade de Jesus com Deus, desde o momento em que ele nasce, desde o momento em que ele começa a expor para toda a população da época a importância da proximidade com Deus. Enquanto os pescadores estavam levantando, e levantam bem de madrugada, todo mundo sabe disso, né? Hoje em dia tem aqueles que já dormem, né, na própria embarcação, para pela madrugada só jogar rede. Mas na época de Jesus, eles despertavam pela madrugada, antes ainda do sol levantar, né? Antes do nascer do sol, e já iam para a pesca. Quando esses pescadores estavam levantando, Jesus já estava, sempre temos as observações dele estar orando. Então o horário é importante, o momento é importante. Antes do afazer, hoje em dia, né, a gente estava ouvindo isso também. Hoje a pessoa acorda, faz o quê? Vai lá no celular, WhatsApp primeiro. O que deveria ser primeiro? A oração. Primeiro despertar é para com Deus, pelo agradecimento do dia. A gente vai olhar a hora primeiro. E olha, há um tempo atrás, a gente tinha até ouvido falar, né, Divaldo contando de muitas das passagens da vida dele, em que a mãe dele, logo ele despertava, a mãe já perguntava se ele tinha orado, por muitas e muitas vezes. Já orou? A ele, mas acabei de acordar. Mas já devia estar orando, ao despertar o agradecimento pela sua existência. Então, a oração, vai falar assim, mas você está falando da prece, da oração, você já disse das diferenças. Ok, a oração não é o que eu tenho, não é o meu horário de celular, não é o meu horário do dia, não é o que eu tenho para expor. A oração é o que eu sou. E o Cristo sempre demonstrava o quê? Que ele era. Porque ele era o fiel servidor de Deus. Qual então o valor da oração para cada um de nós? O valor, a importância deve ser muito mais, talvez, do que a gente tenha feito nos últimos anos. De repente, a gente tem 30, 40, 50 ou mais anos e talvez a gente tenha feito uma prece, ou talvez a gente ainda não tenha feito nenhuma prece. Quando a gente está sofrendo,
É muito, todo mundo diz, e é fato. É muito fácil a gente apelar, né? A gente pedir a Deus, a gente demonstrar o que é, porque nem importam as palavras. A gente pode lacrimejar e está pedindo com tanta força e vai atingir o objetivo. Mas e quando a gente está feliz? A gente deve orar também? Deve. Porque é para agradecer pelos momentos da alegria, pela felicidade. Olha que felicidade quando uma mãe, um pai, muitas vezes coloca a criança na escola e ela começa a ler, que alegria que a mãe fica. Que alegria que a criança fica. Eu dei aula há um tempo para pessoas já adultas, né? Que é o EJA, Educação para Jovens e Adultos. E a felicidade que eles e eu ficava também quando aquelas mãos brutas de lavoura, realmente aquelas mãos brutas do pedreiro, aquela mão bruta conseguir desenhar uma letra e depois desenhar a seu próprio nome, as suas falas e começar a ler. Muitos choravam. E a gente chorava junto, claro, né? Não tem jeito. Eu sou assim. E acontece que quantas vezes eu ficava orando, quando a gente chegava, eu ficava orando para que tocasse no coração de cada um a importância, a felicidade de poder se expor socialmente, de escrever, de ditar alguma frase e cada vez mais e melhor para que esteja integrado à sociedade. Porque as pessoas se sentem excluídas quando não conseguem ler. A criança, ela logo fala, não sei ler, não sei ler, não sei ler. E esse não sei, ela coloca uma incapacidade nela. E quando ela consegue, é uma felicidade, é uma alegria que deve ser agradecida. Muitos de nós, quando eu falei que às vezes a gente pode não ter feito uma oração, é porque muitas vezes a gente só faz mesmo se o sofrimento vier bater a nossa porta. É importante a oração? Desde ali, Alan com o bebezinho, desde cedo, que a criança reconheça no pai maior a sua necessidade fundamental para a evolução, porque estamos fadados à evolução, mas escolher o caminho diante do que o Cristo nos colocou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo caminho do Cristo. E como eu faço com uma criança, um bebê tão pequenino, né? A gente sabe, a gente tem em parte até um pouco da receita. O passe ainda quando o bebê está ali na barriga, ele já está no mundo, continuar as suas orações, fazer com que ele compreenda, e ele compreende. Você parar e todos os dias, ou no culto no lar, ele estar fazendo também junto à prece, e depois dar oportunidades à criança de orar, mesmo que ela sorria, que ela brinque, porque ela ainda não tem a didática para o silêncio no momento da prece, mas também não importa o silêncio para Deus, porque às vezes a pessoa está num turbilhão de emoções e consegue entrar em contato com o Cristo, em contato com Deus, em contato com os espíritos que estão à sua volta. E quando a gente não sabe quais são as nossas companhias, aí que a coisa fica um pouquinho mais séria, porque a gente não sabe. Há pouco tempo, uma pessoa estava contando, um palestrante estava contando que foi até Dona Isabel, a Isabel Salomão, uma palestrante mineira, ela estava contando que o filho, tinha uma mãe e um filho. O filho sofreu um desastre e veio a desencarnar, como também aconteceu o oposto, numa outra história que ela contou. Aí que é um pouquinho mais grave. A mãe desencarnou num acidente e o filho ficou. E o que aconteceu? O filho estava sendo obsidiado, mas ninguém nem perto ia imaginar que seria a mãe. Então uma menina,
a menina, a filha mais nova, estava orando, pedindo a Deus que a mãe dela ajudasse o filho. E ela não compreendia, ela não sabia, ela como criança, ela não sabia que era a mãe que estava sendo o obsessor do filho. Então, por que você falou que é mais grave, Luzia? Porque ela recebeu a oração e a oração fortalece o espírito. Muitas vezes a pessoa não precisa, na verdade, o espírito que está ao lado dele, de uma oração para se fortalecer, mas pedir a Deus, aos espíritos superiores, que auxiliem aquela pessoa, porque aí o espírito vai ser auxiliado. A prece que essa criança fez, pelos relatos da dona Isabel, ela atingiu as esferas superiores e a mãe foi adormecida por misericórdia divina para ser retirada de perto do filho, até ela compreender o que estava acontecendo. Porque ela, querendo estar com o filho, ela estava prejudicando a existência do filho dela. E isso pode, infelizmente, acontecer conosco. Hoje estamos no corpo, amanhã não. Até que ponto você tem aquele sentimento e quer estar ao lado do ente querido e pode estar prejudicando. O bom é que não fosse assim, mas de acordo com a nossa evolução, isso pode acontecer. Então, as nossas orações diante do desencarne de uma mãe, de um filho, de qualquer pessoa que seja, deve ser em relação ao esclarecimento e não em pedir que aquela pessoa, que aquele espírito ajude alguém. Porque quando a gente pede para que ele ajude, ele pode estar sendo o obsessor e não o espírito para ajudar. Mas valeu a prece? Claro que tem a sua importância, tem o seu valor. Mas o valor da prece naquele momento foi em adormecer aquele espírito para que o jovem ficasse longe naqueles momentos da obsessão. Então a gente permanece um pouquinho mais. Todos conhecemos, ou reivindicamos muitas vezes os nossos direitos, A gente, como sociedade, a gente sabe que tem o direito de atravessar a rua quando um sinal está fechado para o carro e aberto para nós. É um direito nosso. Agora, e o dever e o direito de descumprir essa lei? A pessoa, infelizmente, também tem. Ela pode ser punida, mas ela tem o direito de descumprir. Não muda na nossa existência, porque nós temos o direito de escolher segundo a lei de ação e reação e tantas outras leis que regem o universo. A gente tem todo esse direito e a gente deveria cumprir. Mas o nosso guia e modelo maior, que foi quem não transgrediu as leis divinas em momento algum, nos mostrou através dos exemplos, inclusive através da oração, que nós somos capazes de chegar. Ainda que a gente se atrase, escolha transgredir algumas leis. Só que a gente, a lei é clara e objetiva, ação e reação a gente vai responder em algum momento, pelo que fizermos. Aí, a gente estava vendo também um filme onde, bem no início dos anos, ainda próximo à Segunda Guerra, tinha um jovem que era professor de esporte, porque agora eu não posso dizer para você, não era futebol, eu acho que era basquete, mas ele era, ou não sei por causa da época, mas era esporte, era um professor esportivo, um professor de educação física e lidava com vários jovens com o esporte. Isso nos Estados Unidos, e vocês sabem que os Estados Unidos, ele é dividido e tem leis em alguns lugares que não cabem exatamente a outros, mas tem uma unicidade também. Então,
Esse professor, ele, independente da religião, quando ele era criança, em torno de uns 10 anos, ele foi acusado de matar o pai. E ele foi preso. Saiu da prisão, basicamente ninguém sabia sobre isso, não onde ele dava aula. Mas ele tinha uma mãe, e essa mãe, depois de muitos anos, estava com câncer, e essa mãe estava na cadeira de rodas já em estado terminal. Ele estava numa escola, e quando um dos alunos chegou com uma mancha roxa, ele viu quando o aluno, ele custava tirar a roupa, mas num momento ele foi levantar a blusa e viu que o menino estava com uma mancha roxa. E aí ele olhou e o menino falou: ah, não, eu caí, mas a posição onde era a marca, né, aquele hematoma, não dava para alguém cair e se machucar. Então ele olhou e falou para ele: você quer ajuda? E ele falou assim: não, muito obrigada, não quero ajuda. Passaram-se os dias, o pai do menino foi buscá-lo na escola. E aí, com a forma com que o pai se dirigiu ao filho: vamos embora logo, usando, esbravejando com o filho, o professor entendeu que estava acontecendo alguma coisa, uma violência doméstica, né, no lar. E era só o pai e o filho, a mãe já tinha desencarnado. Então, esse menino, quando o professor, num outro dia, olhou para ele e falou: você quer ajuda? E aí o menino, eu pensei quando eu estava assistindo o filme que ele ia ajudá-lo, né, judicialmente, mas não foi isso não. Ele olhou e falou: quero. Aí o professor pegou ele pela mão, foram os dois numa sala e ele orou. Ele fez uma oração e pediu a Deus que o pai, né, tivesse maior esclarecimento e que ficasse tudo bem. Só que, como eu disse, nos Estados Unidos, umas divisões, nessa escola ele não poderia orar, porque era proibido oração na escola. E um colega dele, já de olho na função dele, olhou e falou, foi lá para o diretor e disse que o professor estava orando como estava aqui, no aposento íntimo. Porque a frase, depois, mais tarde, foi essa. E ele estava orando. E aí o diretor, na hora, chamou o professor e o pai ainda estava lá na escola. Porque esse rapaz que estava de olho na profissão do amigo foi lá e avisou o pai. E o pai foi lá e disse que iria tirar o filho da escola se o diretor não mandasse embora. O professor foi mandado embora. O diretor, ele nem sabia o que fazer porque ele não tinha outro emprego. E aí ele foi pedir, né, auxílio-desemprego, que também tem fora do nosso país. E nesse auxílio-desemprego ele pegou e foi negado. Por quê? Como é um local pequeno, todo mundo já sabia o que ele tinha feito. O horário era como um crime dentro da escola. Então ele ficou sem auxílio-desemprego porque ele falou assim: poxa, eu estou aqui há 5 horas aguardando. Aí a pessoa que era responsável pegou na mesma hora e carimbou. Negado. Ele ficou sem emprego, ele ficou sem auxílio-desemprego e ele continuava orando, agradecendo a Deus por todas as oportunidades. Até que um advogado falou para ele que ele podia continuar orando, e esse advogado também não era nada religioso. Ele falou: você pode continuar orando, mas a justiça pode ser feita. Aliás, você pode ganhar um valor X, falou com ele. E ele falou que ele não se importava com isso. Só que a coisa ficou tão feia, tão apertada para ele, e que ele pegou, em resumo, ele aceitou a ajuda do advogado. E o advogado, até aquela data, ele só tinha ganho uma causa. Ele era um advogado muito conhecido, mas em termos de lutar com alguns direitos, nos Estados Unidos ele sempre perdia. E principalmente pela empresa que era essa escola.
Então esse advogado disse para ele: olha, se você for falar em termos de oração, já perdemos a causa. Aí ele: mas eu fiz a oração. Você fez? Fiz. Tá, e aí eles foram. Ele foi à justiça contando com Deus e o advogado contando com uma prova qualquer que ajudasse. Quem quiser ver o filme é exatamente esse título, Oração. Aí vocês vão saber o que aconteceu. Se eu deixei alguém curioso, fique à vontade. É o poder da oração. Tem muito a ver com o nosso tema. E é interessante que ele não é um filme espírita, não é um filme evangélico, ele é um filme que fala da religiosidade, não fala de religião. E é muito interessante, porque, para quem quiser saber só um pouquinho mais o spoiler, na hora ficou esclarecido até que ele não matou o pai. Foi a mãe dele quem matou o pai, e ele foi preso. E ele nunca deixou de orar e agradecer a Deus, porque ele acreditava que ele tinha algum débito. Olha que legal! Então, quando a gente fala de prece, tem gente que fala que existe prece forte, prece fraca, tem isso, gente? Quando a prece é forte, vamos usar o termo, né? Forte. Quando a prece é intensa, a gente poderia dizer que é uma prece forte. Quando a prece é fraca, quando ela não sai nem do céu da boca. A gente precisa usar esse termo dentro da casa espírita? Não, de forma nenhuma. Uma prece é uma prece. Agora, quando as pessoas nos dizem que a prece foi uma prece muito forte, significa que ela interiorizou esse sentimento, essa emoção, e que ela conseguiu alcançar o objetivo. Eu já ouvi várias vezes aqui algumas pessoas, alguns médiuns até falando que fez a sua oração e sabe que foi atendido. Quando você sabe que foi atendido? Quando realmente acontece o que você pediu. Ah, mas então o que Jesus disse, pedi e obtereis, serve para todos os momentos? Não para todo e qualquer momento, nem para toda e qualquer coisa. Porque quando a gente pede com fervor, vai acontecer, ainda que não seja agora, e de acordo com o nosso merecimento. Porque às vezes a gente pede para acabar um sofrimento, mas a gente tem um tempo para aquele sofrimento. Porque como disse Maria de Nazaré, tudo passa e vai passar. Que seja um sofrimento na família, que seja a falta de um ente querido, que seja o seu amor desencarnado, o que seja, isso vai passar, porque tudo tem um tempo. Ainda que eu esteja sofrendo, e hoje, seja lá qual for a minha dor, e cessar hoje, com um passe de cura que seja, cessou, é porque foi um merecimento seu. E ainda pode acontecer de cessar, daqui a pouco voltar, porque foi só um tempo de reflexão. Quando tanto Divaldo, quanto Chico, quanto Dona Isabel e tantos outros, inclusive atual, que eu acredito muito, Raul Teixeira, deram uma pausa nas suas existências. Pausa que eu digo porque todos sabem, Raul Teixeira passou agora por um período muito grave, onde não conseguia nem falar, e o maior prazer dele sempre foi a exposição. Quando Divaldo ficou um tempo também parado, até sem caminhar, que ele ficou na cama por um tempo, antes ainda dele assumir de vez a doutrina espírita, foi necessário ele ficar sem andar. Quando Chico Xavier também passou pelos sofrimentos com a sua madrasta, depois pelo sofrimento da perda dessa mesma madrasta, todas essas pausas, e da Dona Isabel, que ficou 5 meses na cama, sem conseguir falar, e ninguém sabia o que ela tinha, o que estava acontecendo, porque inclusive nessa época, 1950 e pouco, 40,
não tinha tecnologia de hoje, e elas só alimentavam ela na cama, e ela não falava, não conseguia falar, e hoje ela falando, ela diz que foram 6 meses que os espíritos disseram a ela que ela precisava se disciplinar, que ela precisava ter mais equilíbrio nos pensamentos e na fala. E ela mesma diz que ela falava muito alto, esbravejava muito, tudo ela expunha com muita eloquência. E o que aconteceu? Os espíritos disseram que para o trabalho na Casa do Caminho, que foi fundada depois, para esse trabalho ela precisava de mais equilíbrio. Então ela estava presa à cama pela necessidade de um trabalho futuro. E ali ela precisava o quê? Orar. Era só o que ela conseguia de verdade fazer. Ela tinha que orar, se disciplinar, se educar como médium para que viesse esse trabalho mais tarde à tona. Então são pequenas histórias, pequenos contos que a gente está transmitindo para todos que estão aqui, porque o seu sofrimento hoje pode ser apenas uma pausa para um serviço, para um trabalho de uma enorme extensão para o futuro. Poxa, mas será que eu vou fundar uma casa? Não, pode ser aquele trabalho dentro do seu lar, do auxílio a evitar os conflitos, de auxiliar com o seu exemplo para que outros te sigam através do exemplo, não na religião, mas na religiosidade. Pode ser que o seu sofrimento hoje seja para que você dê mais valor à sua saúde física e mental. A pausa hoje, um sofrimento hoje, ou até a dificuldade de algumas compreensões, que tem pessoas que falam às vezes para mim assim, eu tenho uma dificuldade, eu me lembro agora da Lucy, quando encarnada, várias vezes a Lucy disse para mim, não só para outras pessoas, que ela tinha uma dificuldade muito grande de compreender e de expor as coisas que ela compreendia na doutrina espírita. E hoje na espiritualidade ela não sente essa dificuldade mais, porque ela já está conseguindo se expressar, ver e ouvir com mais clareza. Mas houve o quê? Uma necessidade física, porque ela teve um sofrimento físico que a manteve por um tempo para que ela conseguisse se expor espiritualmente mais tarde. Isso eu estou falando para vocês, não é que eu ouvi falar, isso é uma coisa que ela está falando. Quando a gente ouve os espíritos, a gente não ouve com o nosso corpo físico, a gente ouve com a audição espiritual. E essa audição espiritual só diz para cada um de nós que a gente persevere, tenha equilíbrio, tenha paciência com todo e qualquer sofrimento, porque ele vai passar. Desde o momento que a gente se recorde que, já que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, orava o tempo inteiro, se ligava a Deus, nós temos a idade que temos e a gente ora. A gente precisa então parar para fazer prece. De preferência que a gente não fique gritando, porque quem queira nos ouvir vai estar aqui dentro, não está lá fora. Por isso, dentro da doutrina espírita, a gente não sai fazendo, exposição da palavra por aí. Quem quer, quem precisa, é cada um de nós. Então, é a gente quem busca a casa espírita. Por isso que a gente precisa estar dentro da casa espírita com mais frequência. Não significa, não estou colocando aqui em questão, eu não vir ou eu não poder estar na casa espírita e vou ter problema. Não. Dentro da casa espírita a gente consegue se esclarecer mais, porque a doutrina espírita, ela tira esse véu nosso da incompreensão, da falta de estudo, da falta de esclarecimento, porque Kardec não trabalhou à toa fazendo, codificando 1, 2, 3, 4, 5 livros.
Isso foi muito pensado, muito elaborado espiritualmente, porque nos deixaram escravos de muitas religiões e de muitos sacerdotes e de muitas crenças por muitos anos. E nós espíritas somos muito responsáveis pelo que aprendemos, muito responsáveis pelo que detemos de conhecimento, porque a única coisa que a gente vai levar, já perceberam, né? Quem vai ser cremado ou não, só tem espaço para o corpo. A gente não vai levar nada de material, mas tudo que a gente estuda, tudo que a gente consegue obter para moral, a gente vai levar. E vai levar e vai se expandir em luz, que é o objetivo maior dos espíritos. Podem não ter 300 bilhões ou melhor, né, o planeta inteiro não é espírita, mas todos serão, porque todos estão fadados à evolução, e o esclarecimento que a doutrina espírita dá, junto à ciência, nenhuma outra religião vai dar, e nem dá. Atualmente é tudo o que a gente conhece dentro da doutrina espírita, e Kardec disse que entre a gente fazer uma escolha entre a religião e a ciência, se o espiritismo entrasse em algum momento em contradição, que a gente seguisse a ciência, porque o nosso principal objetivo é estar esclarecidos, porque não somos mais escravos de nenhuma religião. Somos responsáveis, mais ainda, dentro do espiritismo, temos o dobro de responsabilidade. Se não for o triplo, o quádruplo em relação a outras religiões, porque a gente tem tudo para ser feliz e fazemos as escolhas. Então, que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar, nos proteger, e que a gente pare sempre para fazer uma prece íntima, não vai importar nunca as palavras. Se de repente eu disser assim, Luiz, por favor, chega aqui para fazer a prece. Ele não precisa ficar com o coração palpitando, porque a intimidade dele com Deus é o que tem que ser exposto por ele. Se ele colocar o verbo para outras pessoas no microfone, só tem que sair o que está dentro dele. E nunca uma palestra, né? Um estudo, isso é oratória. Agora a prece tem que vir do fundo do coração. E ensinar os mais novos aos mais velhos é indispensável. Então a gente vai ouvir, né, uma música que fala sobre a oração, só para que a gente equilibre mais ainda, se ainda assim não foi, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E muito obrigada pela paciência, pela compreensão de cada um. Então, fazer a nossa oração, encerrando essa primeira parte. Vamos então unir os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos e falar: querido Mestre Jesus, irmão maior, estamos aqui, Senhor, encerrando a primeira parte desse trabalho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tem nos dado, oferecido. Obrigado pelas dádivas de luz, de amor. Obrigado por estarmos reencarnados, Senhor, mais um dia. E que a Tua paz, Senhor, possa estar sempre conosco. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos desencarnados também, que estão presentes nesse instante e vieram também buscar o entendimento e buscar paz. Abençoe a nossa casa espírita, abençoe os nossos trabalhadores, abençoe, Senhor, o nosso tratamento espiritual. Que possamos, Senhor, a cada dia melhorarmos um pouco mais, sempre
com amor, fé e dedicação. Muito obrigado. Abençoe o nosso passo, Senhor. Que assim seja.